Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Vamos continuar ainda na escola alexandrina. E agora o segundo autor é Orígenes. Então aí temos a figura dele, Alexandria, Cesareia da Palestina, onde depois ele vai atuar, claro, vai estar em Alexandria, depois Cesareia da Palestina. Vamos ver isso. Um aluno seu foi Gregório Taumaturgo, este que também vai influenciar os padres capadócios, grande Gregório Taumaturgo, o milagreiro, não é, que esteve por lá em Alexandria, depois na Palestina, que escreveu também uma obra a respeito de Orígenes. Orígenes, então, vamos ver aqui. Foi sucessor de Clemente na escola de Alexandria, foi o mestre eminente e o grande erudito da Igreja Antiga. Conhecemos dele ricas notícias biográficas por causa de Isabel de Cesareia, que dirigiu-lhe particular interesse no livro 6 da História Eclesiástica, dedicado totalmente a ele. Depois Gregório Taumaturgo tem uma obra também dedicada a ele, o Discurso de Adeus, lá na Palestina. E é claro também São Jerônimo de Viris Illustribus. Ele era de uma família cristã, era o primeiro de numerosos irmãos. Nasceu em 185, o vizinho a este ano, em Alexandria. O pai Leônidas morreu mártir em 202. Ele deu uma sólida instrução, tanto escritural como profana. Se a mãe de origem não tivesse escondido as suas roupas, ao jovem adolescente, ele queria acompanhar o pai no seu desejo do martírio. Portanto, não podia apresentar-se sem roupa, é claro, diante do martírio. Então, é claro, ele não foi para acompanhar o pai. Atraiu um grande número de alunos. Com 18 anos ele sucedeu Clemente Alexandrino na escola de Alexandria, não é? Então ele atraiu um grande número porque era uma pessoa muito sábia. Eusébio vai dizer qual é a sua palavra, tal é a sua conduta. Qual é a sua conduta, tal é a sua palavra. Ele era de um ascetismo de uma forma assim extraordinária. A sua carreira de professor pode se dividir em dois períodos. O primeiro vai de 203 a 231, quando coordenava a escola de Alexandria, e viu crescer ali o seu grande prestígio. Vinham a seu encontro alunos dos círculos heréticos e das escolas pagãs de filosofia. Dava lições de dialética, física, matemática, geometria, juntamente com isto, a filosofia dos gregos e a teologia especulativa. Porém, como esse cargo estava muito pesado, ele passou para seu aluno Heracles, que depois se tornou bispo de Alexandria. E ele se reservava ao nível superior, à questão da Sagrada Escritura, a teologia e as Sagradas Escrituras. E vamos ver então aqui um pouco os seus escritos. Ele viajou muito pelo mundo, esteve também na Palestina, e depois lá se estabeleceu, porque quando ele estava voltando de uma viagem que fez na Palestina, em outros lugares, os bispos de Jerusalém o ordenaram um sacerdote. Mas como ele não tinha permissão do seu bispo Demétrio, quando ele voltou, Demétrio o demitiu, porque ele era eunuco, interpretou toda a Sagrada Escritura no sentido alegórico, mas menos aquela passagem, não é, que há pessoas que nascem assim, há pessoas que se tornam assim, há pessoas também que se tornam isso por causa do reino dos céus. Então, claro que Demétrio não quis saber dele, não é, como sacerdote. Então tudo indica que depois ele vai aceitar era uma pessoa muito obediente,
ele sai de Alexandria e vai se estabelecer então na Palestina. E lá então ele vai fundar outra escola dentro desses mesmos moldes. Então, na primeira parte era o ensino geral de matemática e outros estudos, e no segundo nível então era a Sagrada Escritura e a teologia. Na perseguição de Décio, ele sofreu muito, duros suplícios, morreu em Tiro, ali na Palestina, com a idade de 66 anos. Toda a sua obra é a interpretação da Sagrada Escritura no sentido alegórico. E está claro que tudo isto vai influenciar também a sua condenação em 553 como herético. Por isso, muitas de suas obras foram queimadas. Seus escritos, muitos deles chegaram até nós, graças a Deus, mas infelizmente não temos eles todos, porque foi um grande escritor da Igreja Antiga. Ele foi condenado em 553, porque ele interpretou toda a Sagrada Escritura no sentido alegórico. E dessa forma, então, a Igreja não aceitará isso. Ele radicalizou o sistema de Filão, porque Filão tinha interpretado isso. Depois veio Clemente, mas ele vem de uma forma radical, que na Sagrada Escritura nós temos o sentido literal, moral e espiritual. Então, o que importa para nós é o moral, mas em função do espiritual. Então, tudo aquilo que se diz lá no Antigo Testamento deve ser em função de Cristo. Claro que devemos interpretar dessa forma, mas não só isso. Devemos ver também a realidade histórica daquele texto que foi escrito, daquela forma como também foi interpretada. Por isso é que ele foi considerado herético em 553, no quarto concílio de Constantinopla. No terceiro concílio de Constantinopla, ali temos esta condenação. Por isso, muitos são os seus escritos. As obras exegéticas deles, nós temos as exaplas. Ele procurava colocar em 6 colunas a Sagrada Escritura. Fez uma obra assim fantástica. Temos alguns resquícios dessas exaplas. Um estudioso muito grande da Sagrada Escritura. Pois os escólios, que eram textos do Antigo Testamento, também do Novo Testamento, e reinterpretados no sentido alegórico. As homilias, ele era um pregador também da comunidade. E os comentários, diversos comentários, seja do Antigo, seja do Novo Testamento. Nós temos também uma obra dele contra Celso, este Celso que era filósofo pagão, e que criticou o cristianismo, porque, como ele diz, veio agora, porque não veio antes o Cristo. Então, Orígenes deverá elaborar toda a sua doutrina, no sentido de que a salvação ela é dada de uma forma infinita. E Deus escolheu aquele período justamente para enviar o seu Filho ao mundo. Então, contra Celso, que também está na Paulo, se alguém quiser ler também essa obra, muito importante. Depois, os primeiros princípios, que é um livro de dogmática, também traduzida pela Paulo, já está presente. Exortação ao martírio, também tem uma obra dele. A oração, comentário ao Pai Nosso e outras obras. Bom, vamos ver então aqui os aspectos da teologia de Orígenes. Introdução. Orígenes não repetiu o fundamento teológico de Clemente de Alexandria na doutrina sobre o Logos, no qual ele via como fonte de todo conhecimento, mas ele fixou o ponto de partida na ideia cristã mais profunda e mais elevada, aquela de Deus. Somente Deus é o não gerado. Este princípio absoluto do mundo age ao mesmo tempo, de maneira pessoal, como aquele o criou, o mantém e o governa. Deus Pai, enquanto ser absoluto, é em maneira pessoal, é incompreensível, torna-se compreensível pela mediação do Logos, isto é, de Cristo. A figura expressa como consubstancial a Deus. A respeito do Filho, Orígenes diz que ele procede do Pai e que não teve um tempo em que ele não existisse. Olha bem essa expressão, não teve um tempo em que ele não existisse. Ele existiu desde sempre, junto do Pai. É justamente o contrário daquilo que a heresia arriana, mais adiante nós vamos ver, dirá mais tarde.
teve um tempo que ele não existiu, colocando a limitação do Filho na eternidade. Orígenes dirá não teve um tempo que ele não existiu, quer dizer, existiu desde sempre. A relação do Filho com o Pai é de unidade de substância, por isso ele usará o termo homoousios. Esse termo homoousios vai entrar depois no concílio de Niceia, logo mais vamos estudar isso. Então é um termo que se tornou muito importante na controvérsia trinitária, e que tudo foi resolvido no concílio de Niceia pela condenação do arianismo. Por isso as expressões que ele utilizou. Depois, sim, o que é Deus, né? Todo o mistério de Deus unitrino, geração eterna, uk estin te okein, quer dizer, nunca teve um tempo em que ele não existisse. O homoousios, como eu falei ali, Deus sempre foi o Pai e sempre teve o Filho unigênito, que conforme tudo que expusemos, assim é chamado também sabedoria, em que a ideia daquilo que teria sido criado não existisse na sabedoria. Sempre esteve junto com o Pai. A cristologia de Orígenes, ele imprimiu dentro da teologia a expressão homem-deus, theanthropos, theos, anthropos, homem-deus. Introduz essa ideia da alma de Jesus e vê nessa o vínculo entre o seu ser infinito do Logos e o corpo finito de Cristo. Como falei, do Logos. Se falará muito do Logos, mas da pessoa de Cristo, não é só uma ideia filosófica, uma ideia, não, é a pessoa do próprio Senhor. A substância da alma servia de intermediário entre Deus e a carne. De fato, é impossível a natureza divina misturar-se a um corpo sem um intermediário, o homem-Deus. Nasceu através da mediação de uma substância cuja natureza não repugnava tomar um corpo. Portanto, ele representa a natureza humana. E a natureza humana, portanto, é a intermediária entre a sua divindade e a realidade humana. Então, Cristo tomou o corpo humano na sua integridade. Orígenes usava pela primeira vez a expressão homem-deus, theanthropos, destinada a permanecer na terminologia teológica. Orígenes ensinava também a união das duas naturezas, já que o corpo e alma em Jesus formavam um só ser com o Logos de Deus. Outra ideia dele é a mariologia, ele aprofundou a questão mariológica. Orígenes utilizou a palavra Theotokos. Theotokos, que depois, lá no concílio de Éfeso, se falará disso. Maria, Mãe de Deus. Ela leva esse título, Maria, Mãe de Deus. É a festa que nós celebramos sempre no dia 1º de janeiro. Não é que Deus tenha uma mãe, mas porque o Filho de Deus nasceu de Maria, então Maria tem esse título. É um título que a igreja vai lhe dar. E, portanto, Theotokos, cujo significado Maria, que lhes é dado o título de Mãe de Deus. Esse título será mencionado muito nessa escola e depois no concílio de Éfeso. Passamos a outro ponto, sua eclesiologia. Orígenes define a igreja a reunião do povo cristão, mas também vê nessa o corpo místico de Cristo. Como a alma habita no corpo, o Logos vive na alma, que é o seu corpo. Ele fala também do pecado original e batismo. A ideia é a mesma também de Clemente. Pecado original e o batismo, no qual o batismo nos dá o perdão dos pecados. Essa ideia que depois chegará até nós, pela eclesiologia. O batismo nos dá, portanto, o perdão. É o corte no cordão umbilical do pecado original. Depois, sobre a Eucaristia, a ideia da Eucaristia é o corpo e santo corpo do Senhor. Também aqui, pouco se espelha em Clemente, corpo de Cristo, e que, através da recepção desse corpo, nos prepara então para a vida eterna. Agora, a doutrina dele foi muito famosa sobre a escatologia. Vamos ver aqui. Orígenes foi famoso pela doutrina da apocatástasis, restauração universal de todas as coisas no seu estado primitivo, puramente espiritual. Orígenes não falou de um fogo eterno, nem de uma pena do inferno, no qual no final da história tudo será reconciliado. Essa doutrina foi condenada mais tarde nos concílios posteriores. Vejamos bem, então. Para ele não haveria inferno para os condenados, porque ele não admitia um local dentro da infinitude
do universo de Deus, não é? Que não haveria, portanto, um lugar de uma separação de Deus, porque tudo é a presença dele. Então, no final da história, também os próprios condenados serão reconciliados. Essa doutrina, então, foi condenada, mas apocatástasis. Então, também por causa disso é que, em 553, Orígenes foi considerado herético. Mas não podemos vê-lo como herético, é claro. Devemos vê-lo como um autor cristão muito importante, que influenciou a vida da igreja. Vocês viram aí as ideias sobre Cristo, sobre o Filho de Deus, na relação com o Pai. Ele procurou estar em comunhão com a igreja. E às vezes, é claro, como não havia a Sagrada Doutrina, a Sagrada Congregação da Doutrina da Fé, para julgar os autores, então é claro que alguns extrapolaram, mas nós devemos ver esses autores de uma outra forma, não é? Foram condenados mais tarde, como também Tertuliano, mas são os dois grandes autores, escritores da Igreja Antiga, que fundamentam a doutrina trinitária e a doutrina cristológica. Por isso, essa doutrina da apocatástasis foi condenada mais tarde, porque sabemos disso, não é? É claro, os justos irão para a vida eterna e os injustos para a condenação eterna. Não podemos negar esta doutrina que nos vem da igreja e do próprio Senhor. Depois, a doutrina dos sentidos das Escrituras, como eu falei antes já. Então, ele parte do sentido literal, moral e espiritual. Do sentido literal, então, devemos passar do moral e moral para o espiritual. O que importa, então, que tudo seja visto em função de Cristo Jesus. A Bíblia não era somente um tratado de dogma, mas alguma coisa de vivo, de mais elevado, o reflexo do mundo invisível. Por isso, não podemos, claro, ficar nessa doutrina só espiritual. Devemos ver também o sentido histórico, o sentido lá atrás, para que, claro, ver ali também o sentido cristológico, mas não podemos negar o sentido histórico. E tem também essa questão da doutrina dele espiritual, da perfeição como imitação de Cristo, para tornar-se o mais possível semelhante a Deus. Para isso coloca algumas normas para conseguir a perfeição cristã, como a noção de perfeição, conhecimento de si mesmo. Depois é preciso manter uma luta contra o pecado, os exercícios ascéticos e também, é claro, a ascensão espiritual. Dentro dos exercícios ascéticos, ele frisa muito a questão das renúncias, dos jejuns que a gente deve fazer para chegar à ascensão espiritual. E por fim, é claro, ele chega à união mística com o Logos. É uma espécie de uma caminhada para a perfeição, para a santidade, que Orígenes coloca. Então, o conhecimento de si mesmo, a luta contra o pecado, exercícios ascéticos, a ascensão espiritual e, é claro, um dia, essa união mística com o Logos. Muitos dos autores espirituais da Idade Média seguiram este caminho espiritual de Orígenes. Você vê, portanto, a importância de Orígenes dentro da vida da igreja, não é? E da doutrina cristã. Síntese a respeito dos padres alexandrinos. Então, nós vemos aqui Clemente Alexandrino, onde ele fundamenta tudo sobre a questão do Logos, a importância da filosofia em função da teologia, portanto, ele é mais especulativo, valoriza também os sistemas gnósticos, mas também condena todos os sistemas gnósticos que negavam a Eucaristia, o matrimônio, a vida cristã, porque só eles se achavam os únicos iluminadores. E claro, Orígenes, este grande autor, que é bem estudado ainda hoje, e que, claro, foi condenado em 553, mas que para nós é importante, porque ele nos coloca todo o aspecto trinitário, nós podemos dizer, do homoousios, da consubstancialidade do Filho com o Pai, dessa doutrina cristã. E, é claro, algumas coisas também dele que não podemos aceitar, como a apocatástase, quando no final da história tudo será reconciliado. Não, na bondade de Deus também, claro, ele vai nos julgar pelo bem que fizemos ou pelo bem que deixamos de realizar. Portanto, os padres alexandrinos têm uma grande função na vida da igreja e na própria patrologia, e que muitas coisas de suas doutrinas chegaram até nós.
Amém.